Continuando nosso estudo, vamos então conhecer algumas propriedades dos fluidos. Eles são utilizados como veículos do pensamento. Quando dizemos que tendo vontade chegamos aonde firmamos o pensamento, o veículo utilizado para este passeio são os fluidos. O corpo físico e o perispírito possuem fluidos específicos, sendo que o fluido vital é um dos mais importantes. A importância do fluido vital diz respeito ao prazo de vencimento da vida nesse planeta. Quando este fluido acaba, é o fim da linha. Os fluidos espirituais são a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais que realizam suas obras, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, o meio onde se forma a luz característica do mundo espiritual. O carpinteiro de Nazaré, o espírito mais puro que esteve entre nós, administrava com maestria os fluidos do mundo espiritual. E é assim que conseguia curar os doentes do corpo e da alma. Quando sabemos que um médico curou um paciente apenas com palavras de bom ânimo e carinhosas, ficamos espantados. Mas é verdade. Isto se dá porque o pensamento bondoso carrega fluidos que vão atuar no físico ou no moral adoecido. Isso é o que Jesus queria mostrar quando falava que qualquer um poderia fazer o que ele fazia. Fluidos condensados são utilizados para a construção dos materiais existentes no plano físico. Conhecemos corriqueiramente os 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Mas a ciência já comprovou mais 2 estados. O 4º estado da matéria, já identificado pela ciência desde a década de 50, é o plasma, que é um gás ionizado, extraordinariamente quente, rarefeito e altamente energizado, cujos átomos se separam em partículas positivas e negativas. O 5º estado foi batizado de condensado Bose-Einstein, mas muita coisa ainda não se sabe sobre ele. O estudo do condensado pode auxiliar na compreensão da supercondutividade. Por exemplo, a comprovação do 5º estado abre portas na ciência que ainda não se pode imaginar. Em janeiro de 2004, cientistas americanos anunciaram a possível descoberta do 6º estado, referido como gás fermiônico. Apesar de ser altamente comprimido, comporta-se como um superfluido. A utilização prática dessa descoberta seria através da supercondutividade e para o funcionamento de computadores. O espiritismo estuda a parte espiritual e a ciência avança na parte física. Maravilha! E vamos chegando juntos. Olha os fluidos ali. Os fluidos formam no mundo espiritual uma grande oficina ou laboratório de manipulação. É impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos ou especificar suas respectivas qualidades. Por ser infinita
a diversidade deles. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas possuem as qualidades que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelas emanações desse meio. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são temporárias ou permanentes, como as da água e do ar. Vejam o que aconteceu com o nosso planeta devido ao coronavírus. Ele provocou uma circunstância temporária, espero, né? Que ocasionou em recuperação na qualidade da água e do ar, melhorando-os. Mas não vamos mudar o foco, o assunto é fluido. Deixamos o corona para lá. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais promove consequências de importância capital e direta para os encarnados. Sendo os fluidos o veículo do pensamento e suas propriedades podendo ser modificadas, é evidente que eles devem se achar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que esses projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral destes. Os espíritos desencarnados imprimem aos fluidos do plano espiritual o que desejam. Os espíritos escolhem que direção tomar, aglomeram, combinam ou dispersam fluidos organizando conjuntos que apresentam a aparência, a forma, a coloração que queiram, mudando-lhes as propriedades como um químico muda os gases ou outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Por isso que dissemos antes que os fluidos formam a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações que os espíritos fazem resultam de uma intenção. É intencional que eles querem fazer aquilo, mas em outras vezes não. São produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. Basta que modele uma composição musical ou perfume de uma flor para que seja percebido na atmosfera. Odores desagradáveis também podem ser modelados. Sabemos que podemos evitar as pessoas mal intencionadas, mas como fugir da influência dos maus espíritos que fervem em torno de nós por toda a parte e se insinuam sem serem vistos? A resposta é: depende da nossa vontade. Percebam, os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Portanto, os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos. É como entre o óleo e a água. Viram como é simples? Porque trazemos conosco o preservativo necessário. O nosso
pensamento, quando ele está sintonizado em coisas positivas, repele os maus espíritos. E o que fazemos quando o ar está viciado? Quando os fluidos estão muito pesados? Procedemos à limpeza. Tratamos de purificar, destruindo o foco dos miasmas, expelindo as exalações malsãs por meio de fortes correntes de ar saudável. Uma boa ferramenta para fazer essa purificação é a oração. Mas a invasão de maus fluidos promovidos por espíritos maus encontra um forte oponente, os fluidos bons. E onde ficam alojados esses fluidos bons que combatem os fluidos maus em uma invasão inesperada? Ficam alojados em nós mesmos, porque cada um de nós tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente. Todos nós trazemos a arma para o combate, embora seja de nossa total responsabilidade purificar essa fonte fluídica de força atrativa, qualificando-a para que se constitua um forte repulsor de más influências. Ora, como as qualidades dos fluidos guardam relação com as da alma, é de suma importância que se trabalhe por melhorá-la cada vez mais, pois são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Os maus espíritos, igualmente, vão para onde o mal os atrai. Eliminando o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, não têm que temer da influência dos maus. E continuemos com muita fé na palavra do Cristo, que nos ensinou que Deus está em nós como nós estamos nele. O conhecimento sobre os fluidos, mesmo sem profundidade, sem grandes aprofundamento nesse estudo de fluido, me esclarece esse ensinamento do mestre. São os fluidos que se interpenetram em todos os elementos, tanto do mundo material como do mundo espiritual, que proporcionam a beleza do entendimento de como eu estou em Deus, como Ele está em mim. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada e uma boa semana. E cuidem-se do Covid.